Bom dia. Vamos lá, hoje a gente fecha a parte de derivadas para a gente poder construir gráficos, tá? Então a gente já vai ter todas as informações necessárias para você construir os gráficos das funções que a gente der para vocês, tá? E a parte de gráficos vai ser dada especificamente na próxima aula, tá bom? Na aula de hoje a gente te apresenta um teste fundamental na análise de pontos de máximas e mínimos, tá? De pontos máximos, máximo e mínimo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. Suponha que você tenha um certo gráfico dessa forma, tá? E a gente vai ficar observando o comportamento das retas tangentes, tá? Suponha essa reta tangente aqui, essa reta tangente aqui, tá? Aí eu vou pegar esse ponto bem aqui assim, vou colocar aqui uma reta tangente. Bom, uma reta tangente aqui, uma aqui. Eu vou chamar essas retas tangentes de T1, T2, essa aqui vai ser a T3, essa aqui é a T4, e essa aqui é a T5, tá? Então, muito bem, você tem aqui um gráfico de uma função, tá? E aqui eu fui passando retas tangentes. Tenta dizer para mim se você consegue perceber alguma relação entre as retas T1 até T5 e o gráfico da função. O que você consegue perceber? Oi? Tá, então se ela tiver com inclinação positiva, está crescendo, inclinação negativa está decrescendo. Beleza, o que mais? Enquanto é zero, paralelo. O que mais? Não. O que mais? Tentem ver uma relação entre o gráfico e as retas. São assíntotas? Não. Não. Não é isso que eu quero. Tangentes são porque são retas tangentes. O que eu quero que vocês notem, é o seguinte. Observem que as retas T1 e T2 têm a mesma característica. As retas T3, aliás, T4 e T5 têm também a mesma característica. Essas duas têm a mesma característica, essas duas têm a mesma característica. E essa aqui é a diferente. Tendo dito isso, agora me diz o que é que você está percebendo. Oi? A T3 é a única que atravessa o gráfico. Tá? Ela atravessa aqui o gráfico, tá vendo? Tem um ponto aqui de interseção, depois ela atravessa o gráfico. E as outras? O que será que tem de comum entre a T4 e a T5? Estão por baixo do gráfico. E a T1 e a T2? Estão por cima do gráfico. A T3 não está nem por baixo nem por cima. Beleza? E é exatamente esse o estudo que a gente vai fazer agora. Tá? Então, se por acaso, considere a reta tangente
tangente T, você tem aqui um certo gráfico, tá? Se você tem aqui a reta tangente nesse ponto P, tá bom? Se a reta tangente estiver acima do gráfico, a gente vai dizer que o gráfico tem concavidade para baixo, tá? Se por acaso a reta tangente estiver abaixo do gráfico, e isso é abaixo só numa região, tá? Porque esse gráfico, se você continuar, ele vai cortar aqui. Depois ele vai ficar por cima, beleza? Mas é só na região do ponto de tangência. Em um certo intervalo aqui, o gráfico está por cima da reta tangente. Então a gente vai dizer que ele tem concavidade para cima, tá? Então isso aqui, concavidade para cima. E aqui nesse ponto, a concavidade é para baixo. Ficou claro isso? Então, dada uma função, dado o gráfico de uma função, se você determina quem é a reta tangente, perto daquele ponto, se você perceber que a reta tangente está por cima do gráfico, então você vai dizer que esse gráfico é côncavo para baixo naquela região. Se você perceber que a reta tangente está por baixo do gráfico, aí o gráfico da função está por cima da reta tangente, então você vai dizer que essa função tem concavidade para cima. Tudo bem? Ficou claro isso? Então essa é a definição de concavidade, tá? Então daí a gente define a concavidade. A gente precisa da reta tangente, só escrever aqui primeiro quem é a nossa reta tangente. A gente já sabe, se eu chamar a reta tangente de T, então T de x é F de P mais F' de P, x menos P. Não é isso? A equação da reta tangente, tá? Ela é uma função afim, né? Isso aqui é um número, isso aqui é um número, a variável é só o x, tá bom? Essa é a equação da reta tangente. Então, se por acaso a função, que é o que está escrito aí, ó, se a sua função estiver por cima da reta tangente, a gente vai dizer que ela tem concavidade para cima, e se ela estiver por baixo, a gente vai dizer que ela tem concavidade para baixo, tá? E se por acaso acontecer o que está acontecendo aqui no ponto da reta T3 aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Tem esse ponto, antes desse ponto a concavidade é para baixo, tá bom? Depois desse ponto a concavidade é para cima. Se isso acontecer, então a gente chama esse ponto de ponto de inflexão. Tudo bem? Então, o que é um ponto de inflexão? É o ponto do gráfico onde acontece a mudança de concavidade. A função estava com concavidade para baixo e, de repente, se tornou ter concavidade para cima. Ou ela estava com concavidade para cima e, de repente, ela mudou para concavidade para baixo. Tudo bem? Ponto de inflexão é isso, é o ponto de mudança de concavidade, tá? Olha só, esse gráfico, observe esse gráfico dessa função cúbica aí. Nota que no início do gráfico parece que ela vai formar tipo uma parábola para baixo, né? Só que naquele ponto ela muda o comportamento, ela começa a engrenar para cima, tá? Então ela muda a sua concavidade, transforma-se em uma concavidade para cima. Esse ponto é chamado ponto de inflexão. Aqui nós temos dois pontos de inflexão. Nessa região bem aqui, ó, nota que ela deveria fazer tipo uma parábola aqui, mas não faz, tá? Ela para esse comportamento e começa um outro comportamento de concavidade para baixo. Só que quando chega nessa região aqui, ela muda e torna a ter concavidade para cima. Então temos aqui dois pontos de inflexão nesse gráfico. Às vezes os pontos de inflexão, quando você olha, às vezes eles são muito evidentes, mas nem sempre são evidentes. Você vai ter que fazer por conta mesmo, fazer a conta para tentar enxergar eles, tá? Então vamos para o nosso teorema da aula de hoje. Nosso teorema é o seguinte, é o nosso único teorema de hoje.
Nosso teorema é o seguinte: se você tem uma função que ela admite derivada de segunda ordem, ou seja, você pode derivar a primeira, pode derivar a segunda vez, tá? Então, f tem derivada de segunda ordem, tá bom? Em um certo intervalo i. Então, a nossa afirmação é a seguinte: se essa segunda derivada for maior que zero em i, então f terá concavidade para cima. Para cima em I, tá bom? E esse teorema, basicamente, ele prova o outro teorema, que a gente vai só enunciar, tá? Então, tem as duas afirmações, a segunda é equivalente à primeira. Se você demonstra a primeira, você sabe demonstrar a segunda. Então, é isso que eu quero dizer. Então, ó, é o seguinte, a ideia é a seguinte: se você tem uma função que você pode derivar ela duas vezes em um certo intervalo do domínio dela, claro, tem que ser do domínio, se a segunda derivada tiver sinal positivo nesse intervalo, então a concavidade é para cima desse gráfico, tá bom? Então é isso que a gente precisa demonstrar. Vamos provar isso. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um certo gráfico, vou colocar um gráfico aqui que vai nos ajudar na demonstração. Suponha esse desenho, eu vou colocar aqui uma reta tangente, tá? O que esse resultado está dizendo é que a situação dessa função tem essa cara, tá? Tem essa cara, que a concavidade é para cima, tá bom? O que essa afirmação está dizendo é que o gráfico que eu estou trabalhando, ele não pode ser assim, porque assim teria concavidade para baixo. E ele não pode também ser uma coisa assim, porque seria um ponto de inflexão. Ele não tem concavidade nem para baixo nem para cima. É um ponto de mudança de concavidade, tá? Então, o que ele está dizendo é que eu estou num caso desse tipo. É isso que a gente tem que provar, que é esse caso e não outro, tá? Então, vamos apagar isso aqui. O que é que nós vamos fazer para provar que é isso? Vamos fazer o seguinte: esse aqui é o meu ponto P, o ponto de tangência, tá? Essa aqui é a minha função, que é a reta tangente, e essa aqui é a função que eu estou trabalhando, tá bom? O que é que eu sei sobre a reta tangente? A reta tangente, qual é a cara dela mesmo? É a função no ponto, mais a derivada da função no ponto, vezes x menos ponto, tá? Então, eu sei que a reta tangente é isso aqui, mais f' no ponto, vezes x menos o ponto. Isso eu sei que é a reta tangente, tá bom? Isso aqui é uma função afim, certo? Uma função afim. Quem é a derivada, então, da reta tangente? Quem é a derivada? É o coeficiente angular. E quem é o coeficiente angular dela? A f' de P. Então, deixa aqui. Tá bom? Vamos pegar o seguinte, ó. A hipótese está me dizendo que a derivada é maior que zero em um certo intervalo. Tá? Então, vamos pegar aqui o intervalo. Suponha que esse aqui seja o meu intervalo. Meu intervalo I. Tá bom? Vou pegar um cara qualquer aqui. Um x qualquer. Vou pegar um x mais para cá. Um x qualquer. Tá? E vou olhar a imagem desse x. Deu esse ponto. Deu esse ponto. Tá bom? E vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar isso aqui. Esse tamanho bem aqui, tá?
esse tamanho. Esse tamanho, eu vou chamar ele de G. Defina a função g de x, que é igual a f de x menos t de x. Tá bom? Essa é a função, tá? Como é que eu provo que a função tem concavidade para cima? Eu só sei que a função tem concavidade para cima se o gráfico dela estiver por cima de todas as retas tangentes, certo? Na região. Então eu tenho que provar que é uma coisa desse tipo, tá? Como é que eu provo que é uma coisa desse tipo? Vê se você concorda comigo. Basta eu provar que a função f é sempre maior que a função t. Concorda? No máximo vai acontecer o igual bem aqui. Mas no resto, aqui no intervalo i, a função f está por cima da função t. Tudo bem? Se a função f está por cima da função t, basta eu provar que a função g é positiva. Ficou claro? Porque é f menos t. Se eu conseguir provar que a função g é positiva nesse intervalo, então a função f tem concavidade para cima, tá? Então vamos escrever isso. Então, para provar que f tem concavidade para cima, é suficiente mostrar que a g de x é maior ou igual que zero para todo x nesse intervalo i. Tá bom? Eu coloquei maior ou igual porque no p vai dar igual. Tá bom? Então, maior ou igual que zero para todo x aí. Muito bem, vamos provar isso então. Pergunta: a função g é derivável? O que vocês acham? É derivável? Vamos ver. A função g é a diferença de duas funções. A função f, por hipótese, é derivável, certo? Ela tem derivada até de segunda ordem. Derivável. A função t é uma função afim, que também é derivável. Então, isso aqui é derivável. E a diferença de deriváveis é derivável, tá? Então, eu posso derivar g. Então, note que g é derivável. E a derivada da g é quem? É a derivada da f menos a derivada da t. Mas a derivada da t, eu já sei quem é. A derivada da t é f' de p. Tudo bem? Então, isso aqui é igual a g' de x. É igual a f' de x menos f' de p. Tudo bem? Até aqui tudo claro? Tá. Nós temos por hipótese que a segunda derivada é uma coisa positiva, tá? Temos por hipótese que f duas linhas de x é maior que zero, tá? O que significa a segunda derivada ser positiva? Não, é isso que a gente quer provar. A gente quer provar que se a segunda derivada é positiva, a concavidade para cima. É isso que a gente quer provar. O que a gente sabe? Vamos lá, vamos mudar a pergunta. O que a gente sabe se a derivada de uma função é positiva? O que a gente sabe sobre a função? Que ela é uma função crescente. Muito bem. Então, vê se você concorda comigo. Isso aqui
Não é a mesma coisa que f', olha lá, derivada da função derivada, isso é maior que zero. Isso aqui não é a mesma coisa que isso? Sim ou não? Eu estou dizendo para você, esquece isso que está aqui dentro. Estou dizendo para você que eu estou derivando uma função e essa derivada está sendo o quê? Positiva. E o que significa isso? Que a função é crescente. Quem é a função? A derivada. Beleza? Tudo bem? Isso aqui implica que f' é uma função crescente. Ficou claro isso? Porque se a derivada é positiva, então a função é crescente. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte. Pega o intervalo I. Pega o intervalo I, pega o ponto P. Tá bom? E isso está acontecendo onde? No intervalo I. A f' é crescente. Tá? Vamos lá. Se eu pegar qualquer ponto X aqui, se tomarmos X pertencente a I com X menor que P, eu estou pegando X aqui do lado esquerdo, então X é menor que P. Se eu pegar o X menor que P, o que é que eu sei sobre a derivada da função em X e a derivada da função em P? O que é que eu sei? A função não é crescente? Então, quem está do lado direito sempre é maior do que quem está do lado esquerdo. Ficou claro isso? Tá? Então, a derivada da função em P é maior que a derivada da função em X. Porque a função é crescente. Tudo bem? Muito bem. Continuando. Se tomarmos X pertencente a I com X maior que P, então você está por aqui agora, tá? Você está desse lado. Se você faz isso, então vamos comparar agora a derivada da função em X e a derivada da função em P. O que a gente pode dizer? Que f' de X é maior que f' de P. Porque a função é crescente. Esse cara aqui é maior. Tudo bem? Ficou claro até aqui? O que é que nós queremos fazer mesmo? Qual é nosso objetivo? Nosso objetivo é este aqui. É isso que a gente quer. Tudo bem? Esse é o nosso sonho. Vamos lá, vamos continuar. Então, quanto é G de P? G de P, o que é a função G? A função G é o que? É F de P menos T de P. Quanto é que dá isso? O que é T de P? Está aqui a função T. Se eu coloco T de P, então aqui eu estou colocando P. P no menos P dá zero. 0 vezes isso dá zero. Vai sobrar quem? F de P. Então, T de P é o próprio F de P. Então quer dizer que G de P é zero. Tá bonitinho? Tá bonitinho. Presta atenção agora. Não vai perder o raciocínio agora. Vamos pegar novamente o intervalo I
aqui está o P. No P, a imagem da função g é 0. Tá bom? A imagem da função g no P é 0. Vamos pensar agora o que acontece com a função g nessa parte e nessa parte. Tá? Para a gente saber o que acontece com a g aqui e aqui, basta eu analisar a derivada da função g. Tá? G' de x para x maior que p. Eu estou desse lado, tá? Então, g' de x é o quê? G' de x é f' de x menos f' de p, certo? Não é isso, g' de x? Cadê? Tá aqui, ó. G' de x é f' de x menos f' de p, certo? Tá lá. Mas se o x é maior que o p, se o x é maior que o p, então o f' de x é maior que f' de p. Então quer dizer que esse cara aqui é maior que esse. Então essa diferença vai dar o quê? Maior que 0. Tudo bem? Se a derivada de uma função é maior que 0, o que a gente sabe da função? Que ela é crescente. Mas olha, no P ela dá 0. Depois do P ela é o quê? Crescente. Então ela pode baixar do 0? Pode ou não? Não, ela tem que subir. Então ela é crescente aqui. Deu para entender? Tá? Agora, se isso foi para x maior que p, agora se x for menor que p, então g' de x, que é igual a f' de x menos f' de p, vamos lá, x menor que p, x menor que p, f' de x é uma coisa que é menor que f' de p. Então, f' de x menos f' de p vai dar o quê? Vai dar negativo. Isso aqui é menor que 0. Se a função ela chega para ser 0, antes é decrescente, ela pode ser 0 antes? Não, porque para ela ser 0 antes, ela deveria ser constante depois, né? Ou ela ir lá embaixo e depois subir. Só que a derivada aqui antes é negativa. Deu para entender? Então eu te pergunto, qual a característica de uma função que antes desse ponto ela é decrescente, quando chega nesse ponto dá 0 e depois desse ponto ela é crescente? O que a gente pode dizer sobre o sinal dela? Que antes desse ponto ela é o quê? Positiva. Porque para ser negativa tem que passar desse eixo. Certo? Eu estou falando o sinal da função e não o sinal da derivada. Ela é decrescente. Ela está decrescendo até chegar no 0. Então ela é positiva. Beleza? Depois desse ponto ela começa a subir. Então ela é o quê? Positiva. Isso tudo está acontecendo onde? No intervalo I. Então a gente acabou de provar. Beleza? Então, de fato, a função g é uma coisa sempre positiva. Para ela ser sempre positiva, o que é a função g? Eu não estou fazendo f menos t? Significa então que a f está sempre por cima da função t. Portanto, a f tem concavidade para cima. E acabou a parada. Só isso. Bonitinho, né? Não é bonitinho? Então nós temos um resultado incrível, porque esse resultado, olha o que ele vai nos dar. Ele vai nos dar o seguinte, observa, se você tem um ponto que é ponto crítico, tá? E a segunda derivada nesse ponto for positiva, se a segunda derivada é positiva, olha aqui, segunda derivada positiva, o que acontece com a concavidade?
ela é o quê? Ela não é para cima? Se a concavidade é para cima e esse cara é ponto crítico, o que você acha que ele é? Ponto de mínimo. A concavidade é para cima. Tá? Se você tem um ponto que é ponto crítico e a segunda derivada é menor que zero, se a segunda derivada é menor que zero, como é a concavidade? É para baixo. Concavidade para baixo, então ela vai alcançar um ponto de máximo. Esse é o que nós chamamos de teste da segunda derivada. Então, de agora em diante, o que tu vai fazer? Tu vai pegar uma função, tu vai derivar. Tu vai igualar a zero. Tu vai achar as raízes dessa equação. Esses caras são os pontos críticos. Como é que tu vai saber se esse ponto crítico é máximo ou mínimo? Tu vai derivar de novo. Vai pegar esse cara e vai substituir lá. E vai ver se o sinal dele é positivo ou se o sinal dele é negativo. Deu para entender? Aí tu pode estar te perguntando, mas espera aí, a gente já não sabe verificar se a função tem ponto de máximo ou mínimo só pela primeira derivada? Sim, já sabemos. Só que como é que tu tens que fazer? Tu tem que analisar o sinal da derivada antes do ponto e depois do ponto. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso. Ok? Pode ser que seja uma função que seja difícil da gente perceber se ela é positiva ou se ela é negativa. Então é melhor você derivar de novo e substituir o cara. Ao invés de tu verificar o que acontece em torno do ponto, tu só precisa te preocupar com o ponto. Só ele. Tá? Então, o conteúdo da aula de hoje terminou. Terminou. Então agora é só exercícios, né? Só exercícios. Vamos para as nossas funções. Primeira função, uma função cúbica. Na aula que vem a gente começa gráficos, tá? E termina a derivada já na próxima semana. Vamos lá, função f de x igual a x ao cubo menos 3x² menos 9x. Essa função, vamos fazer tudo logo dela? O que a gente tem que fazer se a gente olha uma função dessa? Primeiro agradecer, né? É um polinômio, coisa fácil, né? É uma derivada. Derivada dessa aqui, como é que faz? 3x² menos 6x menos 9. Vamos lá. Está aqui a função. Está aqui a função. Você deriva. Está aqui a derivada. O que tu tens que fazer agora com a derivada? Achar as raízes dessa derivada, certo? Então você vai lá, calcula o delta. 36 menos 4 vezes o A vezes o C. Vai ficar delta igual a 36 mais que 12 vezes 9 dá quanto? Vocês vão fazer a conta. 106? 108? 108. Então, delta 144. Então, x é igual a menos b, que vai dar 6, mais e menos a raiz do delta, 12, sobre 2 vezes o a, que é 6. Então, a primeira raiz, 6 mais 12 dá 18, dividido por 6 dá 3. A segunda raiz, 6 menos 12 dá menos 6, dividido por 6 dá menos 1. Pronto, 3 e menos 1. Aí você já diz, ó, temos esses dois caras que são pontos críticos. Tá bom? O que foi que nós fizemos agora há pouco? A gente não provou a questão da concavidade? Se eu verifico que a segunda derivada nesses pontos seja positiva, a concavidade é para cima, então o ponto é de mínimo. Se for negativo, vai ser de máximo. Então é isso que eu vou fazer. Derivo pela segunda vez. Segunda derivada dessa.
Segunda derivada disso dá quanto? 6x menos 6. Tá aí, essa é a segunda derivada. Pega esse ponto, substitui lá. 3. Então, f duas linhas de 3. 6 vezes 3 menos 6. 6 vezes 3? 18 menos 6? 12. Maior que zero. Se é maior que zero, a concavidade é para cima. Se é para cima, o ponto é de mínimo. Então, esse cara aqui é mínimo. Então, a segunda derivada, nesse ponto, menos 1. É 6 vezes o menos 1. Menos 6. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Isso aqui é menor que zero, então esse ponto é de máximo. Não é lindo? É lindo demais, né? A gente vai querer fazer alguma coisa? Vai, claro que vai. Vamos pegar a derivada. Vamos logo nos preparar para a semana que vem. Então, a derivada da função é 3x² menos 6x menos 9. As raízes acontecem em menos 1 e 3. A concavidade disso aqui é para cima, certo? Então, antes disso, o sinal é positivo da derivada. Então, é crescente, certo? E esse aqui, o sinal tem que ser negativo, decrescente, e esse aqui, positivo, crescente. Se nós não quiséssemos fazer isso, a gente usaria isso, que é o teste da primeira derivada, certo? Se está crescendo e depois decresce, esse cara é ponto crítico, então esse cara é ponto de máximo, que foi o que a gente já tinha confirmado. Se está decrescendo, depois cresce, esse ponto é ponto crítico, então esse cara é ponto de mínimo. A gente já tinha confirmado isso, tá bom? Então vamos pegar o GeoGebra e olhar para essas coisas. Se a segunda derivada for zero, vai ter um exemplo. A gente vai chegar nisso. Deixa eu colocar aqui a função. A função é x ao cubo menos 3x². Obrigado. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Tá aí a função, tá? Vou deformar aqui o eixo. Vou marcar aqui o menos 1. E vou marcar aqui o 3. Olha aí. Antes do menos 1, a gente não disse que ia estar crescendo? Tá aí, ó. Está crescendo. Entre menos 1 e 3, não está decrescendo? Está decrescendo, né? E depois do 3 está crescendo. Tá bom? Ficou claro isso? Tudo bem? Tá? Então pronto. Tem ponto de inflexão? Tem ponto de inflexão? Tem? Onde? Como que eu acho o ponto de inflexão? Essa é a pergunta. A segunda derivada é igual a zero. Basta isso? Estou perguntando. Basta a segunda derivada ser igual a zero para ser ponto de inflexão? O que é o ponto de inflexão? É o ponto de mudança de concavidade. Quem é que diz se a concavidade é para cima? Se o sinal da segunda derivada for positivo. Quando é que é concavidade para baixo? Se o sinal for negativo. Se o ponto de inflexão é o ponto onde existe a mudança da concavidade, então basta ser igual a zero?
Não. Tem que ser o quê? Antes tem que ter um sinal e depois tem que ter outro sinal. Porque não é um ponto de mudança de concavidade? Então é um ponto de mudança de sinal da segunda derivada. Então não basta a segunda derivada ser zero. Ok? Antes ela tem que ter um sinal e depois tem que ser outro. Então vamos fazer isso? Bora atrás dele, né? Ele não vai fugir da gente. Então o que a gente tem que fazer? Essa não é a primeira derivada? O que nós vamos fazer? Calcula a segunda. Então, f duas linhas de x é igual. Derivada de 3x², 6x. Derivada de menos 6x? Menos 6. E derivada de menos 9? 0. Olha lá. Isso aqui dá 0 aonde? Se o x for 1, é 0. Depois do 1, ele é o quê? Positivo. Antes do 1 é o quê? Negativo. Então, o 1 é ponto de inflexão. Tá safo demais. Então, x igual a 1 é inflexão. Ficou claro? Tá bom? Então, a segunda derivada tem que ser 0. Mas antes tem que ser um sinal e depois tem que ser outro. Tá? Então, bora ver se acontece mesmo. Olha lá. X igual a 1. Era onde vocês esperavam que acontecesse? Sim ou não? Vamos fazer o seguinte. A gente tem que colocar reta tangente nesse ponto. Quando eu colocar a reta tangente ali, em uma parte tem que estar por cima do gráfico e outra parte tem que estar por baixo. E na mesma região. Beleza? Vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui marcar a interseção desses caras, tá? Vamos pedir para fazer agora a reta tangente. Reta tangente passando por esse ponto e tangente a esse gráfico. Tá aí a reta tangente. Bora dar um zoom agora, tá? Vamos se aproximar aqui dessa paradinha, ver o que está acontecendo. Olha, vai ficar ruim da gente enxergar, né? Bora deformar primeiro? Deixa eu deformar. Como é que eu vou deformar isso aqui? Vou esticar isso aqui para baixo. Vou esticar isso aqui. Você faz isso aqui só? Ah, isso aqui dá para fazer, ó. Se eu fizer isso, dá para você perceber que aqui, nessa parte bem aqui, a reta tangente está por cima? Dá para enxergar? Dá, né? E bem aqui, a reta tangente está por onde? Está por baixo. Entenderam? Beleza? Então tá certinho, é isso mesmo. Aqui essa deformação aqui melhora mais ainda. Deixa eu puxar mais para cá. Tá, aqui ó, dá para você ver que está por cima e aqui dá para você ver que está por baixo. Então, de fato, esse ponto é um ponto de inflexão. Ficou claro isso? Tá bom? Muito bem, vamos lá. Próximo. Qual é que vocês querem fazer? Letra E? Ah, tem um x vezes um logaritmo. Só porque eu disse que tem logaritmo na prova, né? E pior que o negócio é ser bonitinho assim. Só que não tá assim, ele tá mais caprichado. Né? É mais uns detalhes diferenciados lá na prova. A f de x é igual a x logaritmo natural de x. Tá? Como é que faz? O que eu tenho que fazer? Deriva. Tá? Tá a regra do produto, certo? Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa derivada dá o quê? Logaritmo natural mais 1. Certo? Tá bom? E agora? Igual a 0, certo? Então, vou atrás do ponto crítico, não é isso? Então, vamos lá, logaritmo natural de x mais 1 igual a 0. Vai ficar logaritmo natural de x igual a menos 1. Eu fico imaginando vocês lá na praia resolvendo derivadas. Entre um caranguejo e outro, sai uma derivada. Vai ficar x
igual ao quê? E elevado a menos I. Que é a mesma coisa que 1 sobre E, né? Tá bom? Muito bem. Eu aposto que vocês vão criar um grupo de WhatsApp só para ficar se desafiando. Faz essa, duvida de conseguir. Próximo passo, qual é? Próximo passo? Já derivei e achei o ponto crítico. Como é que eu faço para essa segunda derivada? Tá, a segunda derivada vai me dizer se esse ponto crítico é máximo ou mínimo, né? Então tá aqui, a primeira derivada é isso. Derivada desse cara, 1 sobre x, né? Tá bom? E aí? Segunda derivada de no 1 sobre E vai dar o quê? Vai dar E, né? Isso aqui é maior que 0. Então esse ponto é de quê? Mínimo. Pronto. Acabou seu problema. Coisa bonitinha. Tem como não fechar a prova? Não tem como, né? Você pode até se esforçar para isso, mas não vai conseguir, não adianta. Próxima. A F. A F. Vamos para F, você tem a função G, que é uma exponencial elevada a menos x² sobre 2. É isso, né? Vamos lá. O que nós temos que fazer? Deriva e igual a 0, certo? A derivada dessa função é igual. Ela mesma, não é isso? Vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente dá o quê? Dá menos x, certo? Tá? Agora, onde é que essa derivada dá 0? Se o x for 0. Não tem outro ponto, porque a exponencial nunca zera. Certo? Então, g' de x é 0 se o x for 0. Agora vamos atrás desse ponto. G, duas linhas de x. G, duas linhas de x. Antes da gente... vamos fazer isso primeiro. Derivada disso aqui. Como é que você vai fazer? Regra do produto com cadeia, né? Que é a derivada desse aqui primeiro. Vezes menos x, só que já tem o menos x, né? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que dá menos 1. Então, vou colocar o menos bem aqui. Tá bom? Aí, vai ficar g, duas linhas de x, igual. Vou colocar a exponencial em evidência. Vai sobrar o quê? Esse vezes esse dá x². Menos 1. Certo? Tu queres saber o que acontece no zero. Substituir o zero aqui, isso aqui vai dar 0, né? E elevado a 0 dá 1. Então isso aqui dá 1. Aqui dá 0, aqui dá menos 1. Então a resposta vai dar menos 1. G, duas linhas de 0, deu menos 1, que é menor que 0. E esse ponto é de quê? De máximo. Certo? Vamos ver utilizando o teste. Esse é o teste da segunda derivada. Vamos ver utilizando o teste da primeira derivada. Pega a derivada. Está aqui a derivada. G' de x igual menos x vezes a exponencial de menos x² sobre 2. Coloco o 0 aqui, né? No 0 eu sei que a derivada dá 0. Tá? Depois do 0.
O x não é positivo? A exponencial não é sempre positiva? Sempre positiva, certo? Então, se o x for positivo, aqui vai ficar negativo. Então, depois do zero é negativo. Então, ela é decrescente. Antes do zero, o x não é negativo? Quando substituir aqui, não vai ficar positivo? Então, ela é crescente. Então, uma função que é crescente, ponto crítico e depois decresce, o ponto é de máximo. Então, tá ok mesmo, né? Então, tanto pelo teste da primeira quanto pelo teste da segunda derivada, a gente consegue resolver o problema. Muito bem. Eu vou pular aqui para a gente ver outras funções. Vamos pegar x à quarta. X à quarta. Aí vamos tentar responder a pergunta do nosso colega que pensou na segunda derivada ser zero. Pega x à quarta e deriva. Dá o quê? 4x ao cubo. Então, a derivada disso aqui é 4x ao cubo. Então, quem é o ponto crítico dessa função? Quem é o x que faz a derivada da zero? O zero. Então, o zero é ponto crítico. Beleza? Deriva pela segunda vez. Deriva pela segunda vez. Vai dar 12x ao quadrado. Certo? O teste da segunda derivada me diz que eu tenho que avaliar o ponto crítico na segunda derivada. Pega o zero e substitui aqui. Vai dar quanto? Zero. Mas o teste da segunda derivada não fala de segunda derivada ser zero. Ele diz da segunda derivada ser positivo ou a segunda derivada ser negativo. O ponto de inflexão, a segunda derivada dá zero. Só que, antes desse ponto, a derivada tem um sinal e depois desse ponto a derivada tem outro sinal. Ok? Vamos pensar aqui. A segunda derivada deu zero. Mas não é 12x quadrado? 12x quadrado não é uma parábola? Com cavidade para cima? Antes do zero está sendo positivo, depois do zero está sendo positivo. Então, não é ponto de inflexão. Deu para entender? Então, nós vamos ter casos em que a segunda derivada dá zero, mas esse ponto não é inflexão. Está aí um caso. Tá? Mas e o que é esse ponto, então? Bem, vamos tentar descobrir antes pelo que nós já sabemos. Nós já sabemos que eu posso olhar para a derivada da função ponto crítico e saber se é ponto de máximo ou mínimo. Não sabemos disso? Olha para a derivada. A derivada da função é 4x ao cubo. Vamos ver o sinal disso. No zero dá zero. Isso, se o x for positivo, 4x ao cubo é o quê? Positivo. Então a derivada é positiva? Se é positiva, ela é crescente. Beleza? Se o x for negativo, 4x ao cubo é o quê? Negativo, então a função é decrescente. Então quer dizer que essa função ela é decrescente e depois ela é crescente, mas ela passou pelo ponto crítico, então esse ponto é ponto de mínimo. Pelo teste da primeira derivada, mas o teste da segunda não funcionou. Por que deu zero? Então, mas tem uma coisa mais avançada em cálculo que eu não vou explicar para vocês. Que é o seguinte. Eu disse que eu não ia explicar. Eu não disse que eu não ia fazer. A coisa um pouquinho mais avançada, que é o próximo passo, é o seguinte. Já fizemos a segunda derivada e deu isso. Por que não continuar as derivadas? Faz a terceira. Faz a terceira derivada.
A segunda derivada deu 12x ao quadrado. Calcula a terceira derivada, vai dar quanto? Dá quanto? 24x. Avalia no ponto. A terceira derivada avaliada no zero deu 0. Quando é 0 eu não sei fazer. Faz só então a quarta derivada. Para não ter um monte de linhas e tu se perder, tu coloca um 4 entre parênteses. Tá bom? Faz a quarta derivada disso, que dá 24. Oi? A segunda é 12x². A terceira é 24x. E a quarta é só 24. Tá bom? Então, faz a quarta derivada que deu 24. Então, quer dizer que a quarta derivada no zero está dando 24, que é um valor que é maior que zero. Se é maior que zero e com algumas características, esse ponto é de mínimo. Tá? E eu não vou explicar por quê. Só fiquem sabendo que tem isso. Então, o teste da segunda derivada, ele vale quando não é zero a segunda derivada. Mas ninguém te disse que não vai dar zero nunca. Tá aí um exemplo que dá zero. Tá? Então, tem outros testes. Tá bom? Então, nunca pensem, eu já sei tudo desse conteúdo. Sempre tem alguma coisa, tá? Sempre tem alguma coisa. Então, para com essa ilusão que tu já sabe tudo. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer mais exemplos. Qual vocês escolheriam dessas três funções que estão aí? (3x à quinta menos 5x ao cubo), a exponencial dividido por x, a x à quarta menos 4x ao cubo, ou cosseno quadrado menos 2 seno. Na verdade tem 4 funções, né? Eu coloquei de 3. Qual vocês querem? A quarta? Cosseno quadrado menos 2 seno? Tá. Muito bem. Então vamos lá então. Vamos ver o que acontece com essa função. Vamos primeiro ver o gráfico dessa função. Vamos ver o gráfico aqui dessa função, que era cosseno quadrado? Cosseno quadrado menos 2 seno. Tá. Cosseno ao quadrado menos 2 seno. Tá aí. Essa é a função. Tá? Quantos pontos de mínimos essa função tem? Oi? Infinitos. Tá? E pontos de máximo? Tem um cara ali que eu não sei se é ponto de máximo aqui ou se ela está constante, né? Dá um negócio meio estranho aí, né? Vamos tentar deslocar aqui para ver se a gente consegue perceber o que acontece. Vou tentar puxar ela mais para cima. Está percebendo que ela não está constante? Ela não está constante, tá? É que ela é quase constante lá em cima, mas ela não é constante. Então deve ter sim ponto de máximo, tá? Então vamos trabalhar só dentro do intervalo de 0 a 2π. Já que são infinitas as respostas, vamos pensar só de 0 a 2π. Tá bom? Na sua prova também você faz só de 0 a 2π. Se aparecer alguma coisa trigonométrica, se você for fazer a trigonométrica, tá? Vamos lá. Essa função, eu já sei que tem 2 pontos críticos aí. Tem um ponto crítico que está aqui entre 1 e 2. Tá bom? Uma coisa entre 1 e 2, o que tu pensaria? Em termos de π. Entre 1 e 2. Quem você pensaria? π sobre 4? Está entre 1 e 2. π sobre 2. E tem um outro cara aqui que está perto do 5. Está bem depois do 4 e bem perto do 5.
tá? A gente vai atrás desses dois caras. Vamos tentar achar eles dois, tá bom? Então vamos lá. Então a função é f de x igual cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes o seno de x. Tá bom? O que é que a gente tem que fazer? Você tem que derivar e igualar a zero. Quando você fizer isso, você acha o ponto crítico, certo? Então vamos lá. F' de x. Derivada disso dá o quê? Menos 2 cosseno. Aí, derivada do cosseno é menos seno. Já coloquei o menos. Então, vai aparecer só o seno aqui. Tá bom? Menos. Derivada do seno é cosseno, certo? Então, 2 cosseno. Tá? Então, essa é a derivada. Vou colocar menos 2 cosseno em evidência. Quando eu faço isso, sobra só seno mais 1. Concorda? Tá bom? Coloquei menos 2 cossenos em evidência. Tá? Muito bem. Agora, eu quero saber onde a derivada dá zero. Quero saber onde essa derivada dá zero. Tá? Onde que isso vai acontecer? Se esse cara aqui for zero ou se esse cara aqui for zero. Tá? Então, menos 2 cosseno de x dando zero. Quando é que isso aqui dá zero? Quando o cosseno for zero, certo? Quando é que o cosseno dá zero? Π sobre 2 e 3π sobre 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar zero. X igual π sobre 2 ou 3π sobre 2. Tá bom? Esses dois caras lá são pontos críticos, já sei disso. Agora, seno de x mais 1, eu quero que isso seja zero. Seno de x mais 1 para ser zero, então quer dizer que o seno tem que ser igual a menos 1, concorda? Quando é que o seno dá menos 1? No 3π sobre 2, então quer dizer que eu já achei todos os caras. Tá bom? Lembra, eu quero ficar só na primeira volta. Então, olha a suspeita nossa. π sobre 2 e 3π sobre 2. Vamos ver logo se são esses caras? Vamos lá no GeoGebra. Ó. X igual π sobre 2. Olha lá. Realmente. Agora, será se aquele cara lá é o 3π sobre 2? 3π sobre 2. É ele. É o 3π sobre 2. Beleza? Vamos provar agora que é ele mesmo. O que temos que fazer para garantir que são esses caras? O que eu tenho que fazer? Segunda derivada. Vamos lá. Segunda derivada. Vamos pegar aqui. Primeira derivada é isso. Vamos para a segunda. Segunda derivada. Como é que fica aqui? Regra do produto, certo? Como eu vou derivar primeiro esse e a derivada do cosseno apareceu menos, já vou colocar positivo aqui, tá? Então vai aparecer 2, derivada da primeira, derivada do cosseno é seno. Então vai ficar seno vezes seno, vai dar seno quadrado. Tá bom? Menos, tem o mais do produto, né? Mas com esse menos faz o jogo adicional. A primeira vezes a derivada da segunda, que vai dar cosseno. Então vai dar 2 cosseno quadrado. Tá bom? E aqui a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar mais. Mais 2 seno. Tá bom? Pronto. Tá aí a derivada. Já tem a segunda derivada, tá? Eu tenho que analisar agora o sinal da segunda derivada nesses dois pontos. Primeiro no π sobre 2.
Rapidinho. Esse aqui é o teste da segunda derivada, certo? Eu estou analisando em um ponto. Olha para cá. Já pensou você ficar olhando para o sinal disso aqui? Perto do π sobre 2? Pode te dar trabalho para tu fazer isso. Perto do 3π sobre 2 também pode te dar trabalho para fazer isso. Tá? Porque perto do 3π sobre 2, vamos pensar. Não, vamos perto do π sobre 2. Pensa. Pela direita, dá um sinal. Pela esquerda, dá outro sinal. Ok? E esse aqui, o sinal seria mantido. Tá bom? Então, tu pode te enrolar nessa análise de sinal. Por isso que o teste da segunda derivada é muito bom. Tá? Vamos aqui. π sobre 2 vai ficar 2 vezes seno ao quadrado do π sobre 2 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado do π sobre 2 mais 2 vezes o seno do π sobre 2. Tá bom? Isso aqui a gente sabe que dá zero, né? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Então isso aqui dá zero. O seno de π sobre 2 é 1. Ao quadrado vai dar 1, multiplicado por 2 dá 2. Mais 2 vezes o seno de π sobre 2 é 1. Então 2 vezes 1 vai dar 2. 2 mais 2 dá 4. Então esse cara é 4, que é positivo. Então esse ponto é de quê? Mínimo. Que é exatamente o que a gente já sabia, porque a gente estava olhando o GeoGebra lá. Na prova você não vai ter isso, tá? Não tem um GeoGebra para você ficar confirmando as coisas. Tem que confiar nas suas contas. Vamos para a segunda derivada, agora no ponto 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então vai ser 2 vezes o seno ao quadrado de 3π sobre 2. Menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de 3π sobre 2. Mais 2 vezes o seno de 3π sobre 2. Tá bom? Vamos lá. Seno de 3π sobre 2 é quanto? Menos 1. Só que está ao quadrado. Então vai dar 1, certo? 2 vezes 1 dá 2. Então isso aqui vai dar 2 positivo. Cosseno de 3π sobre 2? 0. Então essa parte está dando 0. Mais seno de 3π sobre 2 é menos 1. Vezes 2 dá menos 2. Então isso aqui está dando 0. Ferrou, né? Ferrou. Porque o teste da segunda derivada não fala de dar 0. Ele fala de ser positivo ou de ser negativo. Mas pela dica que eu dei para vocês ali, você tem que fazer o quê? Continue, né? Siga em fé, né? Firme. Faça a terceira derivada. Veja o que acontece. A segunda deu 0. Vamos para a terceira. Terceira derivada. Vai ficar lindão. Derivada disso aqui. 4 seno vezes o cosseno. Menos, como eu vou ter que derivar o cosseno, vai eliminar esse menos, tá? Já vou colocar um mais aqui então. 4 cosseno vezes seno. Mais 2 seno cosseno. Aliás, não, 2 cosseno. 2 cosseno. Esses caras são iguais, né? Então, a terceira derivada
Vai dar 8 seno x cosseno x mais 2 cosseno x. Agora você tem que pegar o ponto que você não sabe, que é o 3π sobre 2. Substitui aqui. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? 0. 0. Está dando 0. Então, a terceira derivada deu 0. Sigamos, né? Sigamos, vamos lá. Vamos para a quarta derivada da função, né? Afinal de contas, está aqui no curso de cálculo, a gente tem prazer em fazer isso, né? A quarta derivada é o quê? A terceira derivada tem essa cara. Então, a quarta derivada, a regra do produto aqui, hein? Vai ficar a derivada da primeira, então vai ficar 8, a derivada do seno é cosseno. Cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Menos, porque vai aparecer a derivada do cosseno agora, né? Vai aparecer 8 seno ao quadrado. Mais, menos, né? Que a derivada do cosseno é menos. Menos 2 seno de x. Essa é a quarta derivada, tá? 3π sobre 2. Quanto é cosseno de 3π sobre 2? 0. Então essa parte vai embora. Seno de 3π sobre 2. Menos 1 ao quadrado. 1 vezes menos 8. Menos 8. Então eu sei que a quarta derivada, 3π sobre 2, está dando menos 8, menos 2 vezes seno de 3π sobre 2, menos 1. Então vai ficar mais bem aqui. Então essa resposta é menos 6. É negativo. É máximo. É máximo. Que é o que a gente já sabia, né? Já sabia que ia dar um ponto de máximo. Tudo bem? Legal? Vamos fazer a questão 2? Vamos classificar os pontos dessa função, que é a composição de exponencial, quociente de exponencial com polinômio. Vamos lá. Essa função, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, qual é? O método é derivar, igualar a 0. Depois pega esses pontos, deriva de novo e substitui esses pontos. Esse é o método, tá? Então, deriva. Exponencial, derivada da primeira vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Dividido pela segunda ao quadrado, tá? Então, vamos colocar a exponencial em evidência? Então, vai ficar exponencial vezes x menos 1. Isso tudo dividido por x ao quadrado. Certo? Então, essa é a sua derivada. Onde é que essa derivada dá 0? Só no 1. Certo? Não tem nenhum outro ponto crítico. Só 1. Tá? Então, f' de x é igual a 0 se x for 1. Esse é o único ponto crítico. Vamos descobrir se esse ponto crítico é máximo ou mínimo. O que temos que fazer? Segunda derivada. Então, vamos derivar isso aqui pela segunda vez. Vamos pegar isso aqui que está mais fácil de ver. Então, derivando pela segunda vez, derivada da primeira, que é o quê? Exponencial vezes x mais exponencial vezes 1 menos a exponencial. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Oh, não vai dar aqui, deixa eu ajeitar. Então, a segunda derivada aqui, né? Primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda, menos a primeira. Aliás, é só essa, né?
primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, que vai dar x à quarta. Tá? Olha, isso aqui cancela, né? Tá bom? Aí é só você ver agora. Nota que o x é 1, certo? Se o x é 1, isso aqui cancela, isso aqui vai dar 0. Então isso tudo aqui vai dar 0. Esse cara vai dar e. Tá? Vai dar e aqui vezes 1, então vai dar e. E aqui vai dar 1. Então a segunda derivada em 1 vai dar e, que é maior que 0. Então esse ponto é de mínimo. Ponto de mínimo. Tá bom? Beleza? Então nota que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas só tomar cuidado das continhas. Vamos pegar essa função g, que a gente começou a trabalhar com ela na aula passada, né? A gente viu os pontos críticos dela e nós achamos o ponto de máximo e mínimo utilizando a análise do sinal da derivada, que é o teste da primeira derivada. Vamos fazer agora utilizando o teste da segunda derivada, tá? Que é a função g. A função g é x sobre 1 mais x quadrado. Então, a derivada da função g é o seguinte. Derivada da primeira vezes a segunda normal menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? G' de x é igual, olha, aqui vai dar menos 2x quadrado. Tem um x quadrado aqui, então vai ficar 1 menos x quadrado. Isso tudo dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Tá? Então, isso é a derivada. Então, a derivada está dando 0 no 1 e no menos 1, que faz parte do domínio. O domínio dessa função é todos os reais. Tá? Então, G' de x é igual a 0 se x é igual a mais e menos 1. Tá bom? Aí você vai para a segunda derivada, que foi o que nós não fizemos na aula passada. Tá? Segunda derivada disso dá menos 2x vezes a segunda normal, que é 1 mais x quadrado elevado ao quadrado. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda. 2, 1 mais x quadrado ao quadrado. Derivada da segunda, vem um 2 para frente, né? Vezes 2x, certo? Dividido pela segunda ao quadrado. 1 mais x quadrado à quarta. Tá? Nota aqui embaixo, o sinal nunca vai mudar. Tá bom? O sinal nunca muda. E a gente pode fazer mais ainda. O sinal nunca muda, então só precisa analisar em cima. Tá? Pega um positivo. Isso aqui sempre vai ser positivo. E esse cara aqui, vamos fazer a conta. G, duas linhas de 1. Vamos ver o que é que dá. Aqui vai dar menos 2 vezes 2 vai dar 4.
Isso aqui vai dar 0, né? Vai dar 0 para lá. Então isso aqui vai dar menos 8. Que é menor que 0, então esse ponto é de quê? De máximo. E G, duas linhas, de menos 1. Vamos lá. Menos 1, aqui vai dar 2 positivo. Aqui vai dar os mesmos 4, né? E aquilo lá continua dando 0. Então esse aqui dá 8, que é maior que 0. Então esse ponto é de mínimo. E nós tínhamos achado isso na aula passada. Tá? Foi uma coisa mais ou menos... Eu não lembro, eu acho que o gráfico é alguma coisa assim, né? Acho que era uma coisa mais ou menos assim, o gráfico dessa. Vamos ver aqui rapidinho. Então, é x dividido por x quadrado mais 1. É isso? É, né? Tá aí, ó. Nota que no 1 tem um ponto de máximo e no menos 1 a gente tem um ponto de mínimo. Tá? Justamente que a gente tinha visto já na aula passada. A gente já fez a terceira. Essa aqui, x ao cubo menos 3x quadrado mais 3x. Já fez essa? Não? Vamos fazer essa então. Vamos fazer essa e bora ver se a gente consegue esboçar o gráfico dela. Bora ver o que a gente consegue fazer dela. Vamos lá. Deriva. Então, 3x quadrado menos 6x mais 3. Então, você deriva igual a 0, não é? Então, igualando isso a 0. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. B quadrado dá 36, menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36, esse delta deu 0. Então, x é igual a menos B que dá 6, o delta é 0. Por 2A, então a raiz é 1. É a única raiz. Tá? Então só tem um ponto crítico, né? Tá bom? Então deriva pela segunda vez. Derivando pela segunda vez, a segunda derivada vai dar 6x menos 6. A segunda derivada no 1 deu quanto? 0. Deu 0 a segunda derivada. E vamos olhar esse cara aqui? No 1, ele dá 0, certo? A segunda derivada. Depois do 1, isso aqui é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então, a concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Antes do 1, isso aqui é positivo ou negativo? Negativo. Concavidade para baixo. Esse ponto é de quê? Inflexão. Não é ponto de máximo, nem ponto de mínimo. É um ponto de inflexão. Bonito, né? É muito lindo. Vamos lá. Vamos ver aqui no GeoGebra ele. Então, isso aí é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Deixa eu tirar aqui essa função. Estão enxergando aí como é a função? Olha aí. Ela não tem ponto de máximo, nem tem ponto de mínimo. Ela tem só um ponto que acontece no 1, que é um ponto de inflexão. O gráfico tinha a abertura para baixo, depois ela vai ter a abertura para cima. Entenderam? Então, é possível sim você receber uma função que eu peço para você estudar ela e você simplesmente dizer assim, ó, não tem nenhum ponto de máximo,
não tem nenhum ponto de mínimo, tem pontos de inflexão, mas pontos de máximo e pontos de mínimo não existem, tá? Mas eu expliquei a regra da terceira derivada? Eu não expliquei. Tem um detalhe sobre as derivadas de ordem superior, que eu não trouxe para o curso, que a gente não trabalha aqui em cálculo 1. Eu não sei se o Sturt aborda isso, o Guidoriza não aborda. Não sei se o Sturt aborda, não lembro. Acho que também não tem no Sturt. Talvez tenha no livro do Leitold ou do Anton. Um dos dois talvez tenha, mas você não vai achar no Guidoriza, nem vai achar no Sturt. Sobre a terceira, a quarta, a quinta derivada. Não vai ter essas informações lá. Pelo menos eu olhei ontem e não achei nenhum dos dois. Tá? A gente não chega a abordar essa parte aqui. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Revisem bem. A prova, vocês vão ter 1 hora para fazer a prova. Tá bom? Tchau, tchau.